de alguma forma, circular a palavra e ressignificar perdas. Então, esse é o objetivo da nossa travessia dessa noite. E eu quero agradecer a presença da Cláudia Budi, que está aqui hoje representando a Confraria da Padoca, nossa parceira aqui de tantos projetos, que apoia aqui o Projeto Travessia também. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, gostoso. Bem-vindos todos. Uma delícia, passear em outro ninho. Vou contar um pouquinho por que vocês estavam escutando essa ópera no começo, né, uma ópera do Dom Giovanni, do Mozart, e já adiantando um pouco qual vai ser a nossa discussão da noite, que é falar um pouco de literatura, de psicanálise, e nós temos um convidado muito especial, que é o Décio Gurfinkel, que vai estar aqui essa noite, nessa travessia, a gente ingressar no tema dos sonhos, e a gente pensar a importância do sonhar no processo do luto, né? Então, o Décio, ele vai contar a história aqui para a gente, né? Acho que a maioria aqui não leu o livro do Murakami, que chama O Assassinato do Comendador, e ele vai contar, de acordo com o olhar dele, da perspectiva dele, como é que é essa história. E o Dom Giovanni, essa ópera está presente na história do Murakami, então deu para vocês aquecer um pouquinho essa abertura, né? E vai relacionar também com o Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas. Então a gente vai entrar aí na Toca do Coelho, entender essa queda no sonho, o que é esse ato de dormir, cair no sono, e a capacidade também dessa entrega, né, da gente poder ressignificar, sonhar, ainda mais um momento como esse, a gente nunca se fez tão necessário a gente poder sonhar, né. Então, eu queria agradecer todos vocês estarem aqui, a ideia é que seja mesmo uma roda não só para psicanalistas, mas para quem também não é, né, então todas as pessoas são bem-vindas, quem não é psi está aqui, né, temos psicanalistas também, e a ideia é que depois que o Décio fazer essa apresentação, que cada um possa trazer um pouco o seu olhar, o que suscitou em cada um, a gente poder circular a palavra, esse é o objetivo dessa noite, né, da gente formar esse grupo, né, e ter alguma forma, trazer a arte para a nossa vida, né. Eu tenho aqui a honra de apresentar o nosso convidado, que é o Décio, nosso amigo, e grande inspiração para muitos psicanalistas. Ele é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente, ao qual é professor há muitos anos, e do Departamento de Psicossomática Psicanalítica. É doutor pela IP-USP, pós-doutorando pela PUC São Paulo, e autor de diversos livros, entre eles Relações de Objeto, Adicções, Paixão e Vício, e a grande inspiração da nossa noite, que é o Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe, que está nos inspirando aqui esse encontro, essa conversa da noite. Então, Décio, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, a palavra é sua. Boa noite a todos, e eu também começo por agradecer muito a você, Carla, e ao grupo da Casa Frida. Estou vendo a Paula Mandel também aqui, e sei que tem outras pessoas que fazem parte desse projeto, né? E também agradecer muito a presença das pessoas que estão aqui junto conosco, né? E fico aqui vendo os quadradinhos, as janelinhas, alguns conhecidos, alguns muito próximos, alguns muito queridos. A surpresa de encontrar algumas pessoas, eu estou muito feliz de ver amigos também, pessoas que não são da área, vários colegas e amigos analistas, né, mas pessoas que também não são da área, e como o João Luiz Marques, querido, que, né, trabalha com literatura, a Deise Perlmutter, super queridíssima amiga, e outros colegas, né, Ana Maria Leal, do Departamento de Psicanálise. Então, é uma surpresa. Estou nomeando porque, vendo a Helene, que a gente teve hoje num grupo, né, e assim, porque
enfim, porque isso toca a gente, essas presenças são muito importantes, e espero que a gente possa ter uma conversa boa, a Roberta Ked também, enfim, tantos, a Sandra Palma, e a Gigi, querida, também, enfim, se eu for nomear, eu vou começar a mexer nos quadradinhos, enfim, perdoe-me quem eu não mencionei, mas enfim, contente de estar com vocês todos, né, e agradecer a esse convite, dizer que venho acompanhando já há um tempo o trabalho da Casa Frida, esse projeto, esse grupo de trabalho que pensa sempre a arte e a psicanálise, e venho acompanhando com muito interesse, porque essa é uma interface que me toca muito, que me interessa bastante, e também essa questão do luto, de lidar com o luto, das travessias, esse projeto Travessia, e aí surgiu esse convite, que foi muito estimulante de participar de um desses encontros. Na verdade, eu fiz uma contraproposta, porque o convite inicial era que eu fosse falar do Clube de Esquina da Travessia do Milton Nascimento, que é uma paixão muito antiga, né? E que mais eu acabei fazendo uma contraproposta. Isso faz pouco tempo, então foi um pouco no impulso essa decisão, né? E a gente criar esse espaço de hoje faz duas semanas, né? Talvez 2 semanas, porque aí eu tinha acabado de terminar o livro do Murakami, estava muito envolvido com essa leitura e fiz essa contraproposta. Posso então falar do livro do Murakami, né? E aí a gente fez esse combinado. Estou contando para vocês a história. Estou vendo Solange aqui chegando, que coisa boa. E então é isso. E aí eu fui me dando conta, né, que o livro do Murakami, esse livro, ele fala justamente de uma travessia de um personagem após uma situação de perda e de luto. Então, como se encaixava com o tema de trabalho do grupo do projeto da Casa Frida, né? E na verdade, se o Clube de Esquina é uma paixão antiga, o Murakami é uma paixão já não tão antiga, mas bem mais recente, né? Que eu venho muito envolvido com a literatura do Murakami, lendo muitas coisas dele há muito tempo, e foi uma oportunidade, então, de pensar através da psicanálise e esse encontro entre arte e psicanálise pela via dessa história, né? E aí foram se fazendo algumas conexões para mim. Uma delas é com esse livro que a Carla mencionou, porque eu trabalho muito a questão do sonhar, dormir, e acho que isso tem muito a ver com o que aparece no livro, né, que conforme eu vou falar, e mais especificamente porque aparece a personagem Alice no País das Maravilhas, que eu trabalho no meu capítulo sobre o cair no sono, dormir, e que aparece também no romance do Murakami, né? Então teve esse link, essa ligação. Então, a partir dessas conexões foi que, movido um pouco pela paixão, pelo estímulo, né? A gente sempre é movido, quando é movido pela paixão, a gente se motiva mais, mas também se arrisca um pouco mais, né? E aí, como diz um dos personagens do livro bastante, uma frase que ele repete bastante, a gente é tomado um pouco de uma determinação otimista e vai em frente. Então, fui em frente com essa ideia de conversar com vocês sobre esse livro, né? Então, o que eu vou fazer exatamente como a Carla disse, eu vou contar a história do livro, vou pedir perdão a vocês pelos spoilers, não tem como fugir disso, né? Talvez seja um dos sacrifícios, que é mais um elemento que aparece muito, às vezes sacrifícios são necessários, então eu vou fazer esse sacrifício com vocês e vou compartilhar a história do livro e fazendo ao longo, claro, a história é muito longa, uma saga muito extensa, eu vou selecionar algumas passagens, alguns trechos, e ir fazendo comentários ao longo desse caminho, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, o personagem do livro é um pintor, né? Curiosamente um pintor sem nome. A gente fica, são 2 volumes, são 2 grandes volumes, a história do assassinato do comendador. A gente fica o tempo até o final da história sem saber o nome do personagem principal. É um pintor sem nome, o que faz uma conversa muito interessante com a primeira cena do livro, que é um prólogo onde aparece um personagem que é um homem sem rosto, que pede que esse pintor é um retratista, ele faz retratos das pessoas, esse é o tipo de pintura que ele faz, né? E logo no prólogo, um prólogo misterioso, aparece um homem sem rosto que pede que ele pinte o seu próprio rosto, que o pintor pinte o seu próprio rosto, né? A gente pode pensar essa lacuna do nome, essa falta do nome, essa falta do rosto, como uma questão que vai atravessar o livro todo, que a gente pode pensar de uma espécie de lacuna, né, no ser
alguma lacuna no ser pessoal. E, ao mesmo tempo, esse pintor, quando ele vai fazer retrato das pessoas, ele costuma fazer entrevistas, como a gente faz em psicanálise, ele entrevista quem ele vai pintar, o retratado, e faz uma conversa para tentar perceber o que é que... E ele diz que enquanto ele não encontra uma centelha nessa pessoa, ele não consegue começar a pintar o seu retrato. Então, a gente pode dizer que a saga do livro é, de certo modo, a busca dessa centelha, né, pessoal. A travessia do próprio personagem talvez seja uma busca da própria centelha, né? Bom, como eu disse a vocês, o livro começa com uma ruptura, uma perda, que é uma separação brusca. Esse pintor, ele é casado, e repentinamente a esposa dele chega para ele, de uma hora para outra ele diz que não quer mais estar com ele, é uma separação imediata do dia para a noite, literalmente. Ele fica totalmente atordoado, sem entender, e entra numa grande crise, né? E vai, ao longo de toda a história, a gente vai vendo ele se perguntar o porquê, o que aconteceu, porque ele parece absolutamente surpreendente, porque na visão dele o casamento andava bem, era um casamento que tinha a sua rotina, que as coisas andavam bem. Apenas a única coisa que ele destaca nesse momento é que ele tinha deixado de fazer a sua arte como pintor e passou a pintar retratos para poder ganhar dinheiro e para poder sustentar a família. Então, esse é o único elemento meio estranho que aparece, e um pouco depois vai aparecer um comentário que ele se dá conta que há vários meses ele e a esposa não tinham relações sexuais. Então, essas coisas vão aparecendo, assim, né, esses sinais ao longo do livro, né? Eu separei aqui, isso é uma nomeação minha, eu que estou chamando disso, que o livro é composto de 2 viagens, né? Eu vou descrever para vocês as 2 viagens, e agora eu vou descrever a primeira viagem, tá? E depois eu vou trabalhar com a segunda viagem. Isso são nomes que eu estou dando, né? A primeira viagem é a seguinte: assim que ele se separa, o pintor, ele sai errantemente com seu próprio carro, fica, não sei se é 2 meses, viajando por locais diversos. Ele não consegue nem se lembrar o nome das cidades onde ele vai, são várias cidadezinhas, ele fica no hotel, de cidades de praia, de montanha, ele fica meio zumbi, circulando completamente desorientado. De vez em quando ele vem uma lembrança, uma reflexão, um pensamento, é uma espécie de reação de amortecimento total, né, diante desse choque e do impacto da separação com a esposa, né? Tem 2 pequenos acontecimentos que eu vou comentar um pouco mais adiante com vocês, que eu acho que são marcantes dessa primeira viagem, que vão reaparecer mais adiante, e ele vai, vamos dizer assim, vai ressignificando esses acontecimentos. Eu vou voltar para isso depois, né? Mas depois desse período, dessa peregrinação, dessa errância, né, ele finalmente se instala num certo local, que é uma casa no alto de uma montanha, um local muito isolado, em torno da natureza, perto de uma pequena vila, perto do mar, e, na verdade, é a casa que um amigo dele empresta para ele se hospedar, e, por coincidência, essa casa pertencia a um pintor, que é o pai desse amigo, muito famoso, muito conhecido, e que vai ser um personagem importante da história, né? Bem, ele começa esse tempo da viagem e mais da estadia dele na Casa da Montanha, dura por volta de 9 meses, não é à toa, acho que é uma sugestão interessante esse período de duração. E o personagem vai vivendo, então, uma rotina, né, nessa nova vida dele, nessa nova situação, e vai descrevendo em detalhes. Esse é bem Murakami, e tem 2 acontecimentos que ele fala que mudam o rumo das coisas, do caminho, né, que o próprio personagem fala, e que ele nomeia como sendo... Ele encontra um quadro e ele conhece uma pessoa. Tá? O nome do quadro é O Assassinato do Comendador, o quadro que ele encontra. Né? Ou seja, o título do livro é o nome deste quadro, O Assassinato do Comendador. E a pessoa que ele conta é um misterioso vizinho que pede para ele, de repente, do nada, que ele pinte um retrato dele, desse vizinho. Esse personagem chama-se Menchik. E existe um elo de ligação entre os 2 elementos, entre o quadro e o vizinho, né, que é o buraco. Né? Eu vou falar um pouco para vocês do buraco,
e depois acho que vocês vão entender por que ele é o elo de ligação entre esses dois elementos importantes. Numa certa madrugada, o personagem está lá dormindo na sua cama e, de repente, ele acorda assustado, não é à toa que é de madrugada, sempre esse lugar do sono, sonho, aparece nos livros do Murakami o tempo todo, né? Ele ouve um som estranho e fica ouvindo, não consegue entender o que é aquele barulho, e, ao mesmo tempo, se dá conta de um silêncio muito estranho, que todos os insetos, é um verão, ficam em silêncio, enorme silêncio. Ele vai atrás desse som, anda pela floresta em torno lá da casa e chega a perceber que é um som que sai do piso, do chão, é um som estranho, parece um guizo, um barulho de um guizo. Bom, a história se desenrola, no dia seguinte ele chama esse amigo dele, Menchik, e eles veem que esse som sai debaixo de uma pilha de pedra gigante, eles tiram aquelas pedras gigantes e encontram um misterioso buraco. É um buraco de uns 2 metros redondos, todo forrado de pedra, e dentro desse buraco, depois que eles abrem, eles encontram um guizo. Apenas um guizo, um antigo guizo, e uma única associação que aparece naquele momento é que existia uma lenda antiga que antigos monges budistas se colocavam em buracos para uma espécie de busca de iluminação, de busca de transcendência, né? Eu vou cortar um pouquinho a história e vou fazer alguns comentários do buraco para a gente voltar para a história, tá bom? A gente vai nesse ir e vir aqui. Bom, esse cair no buraco é um tema que a gente pode pensar de várias maneiras, como o tema da depressão, cair no buraco, né, o tema de cair na desesperança, cair no desânimo após uma perda, né? E que sempre tem o risco de a gente ficar preso e não conseguir mais sair do buraco, né? Inclusive com risco de morte. Isso acompanha todo o livro, né? E, inclusive, a questão do suicídio, que faz parte do horizonte das situações extremas de melancolia. Aliás, um tema muito comum em todos os livros, em muitos dos livros do Murakami, né? Mas esse buraco que a gente poderia chamar de buraco da depressão, a gente pode também entender como uma espécie de passagem, uma espécie de passagem secreta por um outro lado, né? Como se fosse um portal. E eu estou falando isso porque, para quem de vocês que já tenha lido algum livro do Murakami, vocês possivelmente vão reconhecer que em muitos, talvez quase todos os livros do Murakami, aparecem diversas versões desta passagem, né? Desde o primeiro romance dele, que é Ouça a Canção do Vento, aparecem os Poços de Marte. Na Crônica do Pássaro de Corda, existe um poço, que talvez seja o principal personagem do livro, onde o personagem principal passa a entrar no poço e ficar lá dentro para pensar na vida, e é um espaço onde ele atravessa as paredes e faz certos tipos de viagem. Kafka Beira-Mar é outro livro do Murakami, também tem algo semelhante. No alto de uma montanha tem uma passagem que vai para um outro lado e acontecem coisas estranhas e misteriosas. Norwegian Wood, para quem leu, nos bosques onde eles caminhavam havia um poço, um buraco também. Eu estou fazendo um recensamento após o anoitecer, né, um livro que alguns aqui talvez devem conhecer, de uma menina que adormece, uma bela adormecida, e que ela tem uma televisão no quarto dela, onde a um certo momento ela atravessa para o outro lado da tela, então a tela da televisão é o local de passagem, e que 84, que é uma espécie de distopia, né, também em 3 volumes, também tem a passagem para um outro lado, é um mundo onde aparecem 2 luas, e a passagem se dá por uma escadinha num viaduto. Bom, em cada lugar a passagem é diferente, mas esse lugar da passagem é um elemento comum praticamente em toda a literatura do Murakami, né? Aliás, eu fiz uma brincadeira com IQ84 o ano passado numa live sobre a pandemia, que eu chamei de 2Q20, né? Porque IQ84 é um outro mundo paralelo que Murakami supõe que existe, né? E eu sugeri naquela live sobre a pandemia, ela está no YouTube se alguém quiser olhar, que nós estamos numa espécie de distopia, um outro mundo que é o 2Q20, fazendo uma brincadeira com essa passagem, né, que o Murakami propõe em 1Q84. Bom, são os elementos comuns do imaginário do artista. No Murakami, buraco e passagem aparecem em todos esses lugares: elefantes, gatos, corvos, acontecimentos surpreendentes em domingo, telefonemas repentinos,
e travessias. Essas travessias, como essa que a gente vai acompanhar desse personagem, acontecem praticamente em quase todos os livros do Murakami, né? Bom, como entra Alice, né? Vamos para, então, um pouco para Tolkien. Eu disse a vocês, né, no meu próprio livro, eu trabalho bastante Alice no País das Maravilhas como um modelo para pensar o sono-sonho, e, surpreendentemente, existe uma referência direta no livro, no buraco do Murakami, do livro do Comendador, associando com a Toca do Coelho, da Alice, né? Eu queria só relembrar com vocês o iniciozinho da história, né, da Alice no País das Maravilhas. Ela está correndo atrás do coelho apressado, e ele corre, ele entra na toca, ela corre, entra na toca e começa a cair, e tem uma queda. E aí começa uma situação toda inusitada, porque ela começa a cair devagar, a lei da gravidade parece que não funciona mais, é como se ela estivesse se transportando para um outro mundo, onde as leis são outras do funcionamento, e todo esse capítulo da queda é muito bonito, a descrição disso, né? Mas que a gente pode pensar isto como uma espécie de cair no sono, né? Não é nada casual pensar isso, porque a gente sabe pelo final da história que ela acorda, tudo isso era um sonho, né? Então, de fato, a queda da Alice no buraco do coelho, na toca do coelho, é uma queda no sono, de fato, né? E essa expressão cair no sono é muito comum no modo como a gente fala do dormir e do sonhar, né? E a minha sugestão é que essa queda, ela é suave e tranquila, no caso da Alice, justamente porque, imaginativamente, simbolicamente, a queda no sono, ela é sustentada pelos braços da mãe. Se a gente pensar num bebê pequeno, quando ele adormece, né, a passagem para esse outro estado é uma passagem bem complexa e pode ser muito assustadora, e essa entrega, né, a Carla falou, né, usou o termo entrega, essa entrega para o sono, ela implica um sentimento de estar sendo protegido e sustentado, senão a vivência de uma queda sem fim, é de uma queda vertiginosa. Então, a minha ideia é de que o que permite que Alice caia devagar e tenha esse sonho no País das Maravilhas é o que a gente chama da sustentação, ou do holding, se a gente quiser usar um termo técnico do Winnicott, né? E esse processo de adormecimento, ele é um processo de passagem, né? Porque a gente vai para um mundo e para um registro de funcionamento psíquico muito diverso do nosso habitual da vigília. E para poder fazer essa passagem existem condições, né? Então, essa condição da sustentabilidade, da sustentação é uma delas. Todos os rituais de adormecimento, por exemplo, quando com crianças se contam histórias, né? O adulto, nós também temos a nossa higiene do sono, nossos rituais para que a gente possa adormecer, são processos que permitem esta passagem, que ela seja suave, que ela seja possível. Aquilo que a gente chama de objetos e fenômenos transicionais, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, também são muito importantes nesse momento de passagem, né? Assim como todas as dificuldades do sono, os chamados distúrbios do sono, perturbações, falhas em relação ao sono, podem ser relacionados, em grande parte, aos problemas nessa passagem, ou às falhas nesse processo de passagem, né? É como se tivéssemos como de fundo uma angústia de queda, né? Se a gente não puder fazer uma passagem tranquila e suave, a gente tem uma vivência de queda, né? E existem muitas figurações, eu vou usar essa palavra figurações enquanto equivalente de representações, né? Desse processo de passagem, que é o adormecimento. Isso aparece em diversos sonhos, isso aparece em diversos objetos da cultura, da literatura, filmes, infanto-juvenis, especialmente, túneis, portais, cavernas, passagens secretas, vocês vão se lembrar de vários, né? Segundo a psicanálise, uma leitura que a gente pode fazer, todos esses túneis, passagens, eles podem ser também entendidos como representações da experiência corporal, do nosso interior, né? Temos tanto o parto, o nascimento, a ingestão, a excreção, a corrente sanguínea, a respiração, são todas experiências do corpo. Talvez você se lembre da Viagem Fantástica, os mais velhos, que era um seriado muito antigo de televisão, uma ficção, onde
um grupo de cientistas conseguiam se miniaturizar numa nave micro e entravam dentro do corpo das pessoas, na corrente sanguínea, para poder, eram médicos mágicos que curavam as doenças através de uma viagem fantástica por dentro do corpo. Isso aparece muito em representações plásticas, em sonhos e em diversos objetos da cultura aí, né? Bom, claro que a gente pode pensar o buraco como o buraco do feminino, o continente negro, como dizia Freud, né? E isso tem a ver com a caverna, que vai aparecer daqui a pouco, no livro do Murakami, mas, enfim, a gente não vai conseguir entrar em todos os elementos, então eu estou passando um pouco mais rápido sobre as diversas possibilidades de leitura, né? De qualquer forma, o dormir pode ser pensado, como dizia Freud, como um retorno à existência intrauterina. Num certo momento, Freud sugeriu isso, né? E com uma retirada de todo interesse pelo mundo, uma espécie de retraimento, né? E ele vai ligar isso ao conceito de narcisismo. Essa ideia vai ser retomada por outros analistas, como Ferenczi, que vai ser mais radical nessa leitura, vai falar que a gente também volta para um tempo da história das espécies, quando a gente dorme, não só para o tempo que a gente estava no útero materno, mas quando as espécies estavam no meio aquático, antes de sair do meio terrestre, seria uma regressão muito mais radical, né? Então, o tema do que a gente chama em psicanálise de regressão, ou uma discussão muito importante para nós analistas, né, que eu acho que é se trata no sono de uma regressão ou de um retraimento, quanto é uma coisa e quanto é outra. Eu vou só sugerir essa discussão, não vamos entrar nela, mas assim, o que eu proponho lá no meu livro é que quando a gente dorme, a gente vive uma regressão em dois tempos, como se tivessem duas estações, né, quando a gente está adormecendo nessa passagem. Na primeira estação, aquilo que vai se desfazendo é a existência do outro, dos objetos, do vínculo com as pessoas. É como se a gente entrasse numa situação de despreocupação de todos os compromissos e preocupações com o outro. E isto pode ser vivido na fantasia como uma espécie de assassinato do objeto. A gente não quer saber de ninguém, a gente quer matar todo mundo e se recolher para o nosso próprio mundo. Isso aqui mobiliza o que a gente chama em psicanálise das angústias depressivas, né? Mas tem uma estação ainda mais radical nesse processo de regressão, além do desfazimento do vínculo com os outros e com o mundo e com os compromissos, que é o próprio desfazimento do eu. O eu vai perdendo seus limites, vai se desfazendo, vai se dissolvendo, né? Num ambiente que a gente chama de informe, de uma espécie de experiência do informe, da ausência de forma, daí o título, né, o subtítulo do meu livro, que só é possível porque alguém está sustentando esse corpo que perde as formas, esse corpo, esse eu, que o protótipo disso é a mãe embalando o bebê para dormir. Com o tempo a gente vai numa cama, a gente se enrola, a gente cria um ambiente físico que nos envolve e que traz essa sensação de proteção e de contenção, e de forma que permite que a gente possa aceder a esse desfazimento tão radical que é o desfazimento do próprio eu, né? Bom, eu quero só assinalar que na viagem da Alice não tem só maravilhas, antes da gente voltar para o buraco, né? Existem horrores. Então, no sonho e nessa viagem de desfazimento que acontece quando a gente adormece, a gente tanto pode entrar em contato com o fantástico quanto com o terrorífico, né? São os dois, para a gente não idealizar esse espaço de sonho, né? Porque a gente tem sempre um preço a pagar por essas viagens. Por exemplo, a personagem Rainha de Copas, né? Da Alice, que é cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. Qualquer psicanalista freudiano ia dizer, bom, isso é uma representação da angústia de castração, né? E não deixa de ser. E é nesse momento que a Alice acorda assustada, ou seja, é um pesadelo. Então, assim como a gente pode pensar e estudar o processo de adormecimento, a gente pode pensar e estudar o processo do despertar, que é uma coisa muito interessante e muito rica de elementos significativos, né? Bom, a gente falou um pouco do sono, né? E agora a gente precisa falar um pouco do sonho, também muito brevemente. O Freud dizia que o sonho é uma realização de desejos e que no sonhar as formas primitivas de pensamento, ele chamava de processos primários, são ativados. A gente funciona segundo uma lógica completamente diferente da lógica da vigília, né?
Outros analistas, como Winnicott, vão dizer que no sonhar a gente está tendo uma experiência num espaço potencial, né? Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. E eu, nesse meu livro, eu também acrescento alguns aspectos que o sonhar também nos fala não só do tempo passado, mas também nos fala da perspectiva de futuro, da possibilidade de ter esperança, de esperar algo. Sonhar é poder ter esperança, é poder projetar na tela, né, dos olhos fechados, algo que a gente deseja, né? E o sonhar também tem uma dimensão criativa e estética, que é importante de ser considerada, assim também como uma dimensão intersubjetiva. O sonhar pode parecer estranho, mas é uma forma de comunicação, apesar de que a gente tem a impressão que está totalmente isolado quando está dormindo e sonhando, mas no fundo a gente está numa forma de comunicação muito diferente com o outro e com o mundo, né? Bom, a gente poderia também, né, e essa sugestão e essa brincadeira de hoje, né, pensar que o processo do sonho é também uma travessia, né? É um espaço, é um campo de experiência, é o que a gente vê, por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, né? É um caminho, é um processo de elaboração onde algo está podendo ser pensado, criado, elaborado, articulado, né? Será que quando a gente acorda de um sonho, a gente, pelo menos em tese, poderia estar acordando um pouquinho mais sábio do que a gente estava quando a gente dormiu, né? Ou todo o trabalho que a gente vai poder fazer com esse sonho de autorreflexão e de autopesquisa pode nos levar a uma série de descobertas sobre os nossos funcionamentos psíquicos, mas o sonho também é uma travessia enquanto experiência em si mesmo, né? E essa é a ideia que eu quero trazer para a gente pensar juntos aqui. Bom, vamos voltar para a história a partir depois de toda essa volta entre Alice, sonhos, sonos, né? Vamos voltar para a história do comendador. Então, o pintor e seu amigo resolveram abrir o buraco. Foram lá, pegaram um trator, tiraram aquelas pedras e abriram esse buraco. Essa abertura do buraco dá início no livro um processo muito sutil do fantástico, do não ordinário, começar a aparecer e acontecer na vida desse pintor, né? E como nos livros do Murakami isso é próprio, né? O ordinário, o fantástico, nunca aparece de uma forma espalhafatosa, sempre é muito minimalista, muito sutil, muito delicado, né? Tem até uma personagem que eu vou falar brevemente para vocês dela, que é a Maria, que fala algumas vezes no livro, vocês não deveriam ter aberto esse buraco, né? E a primeira aparição que surge é o comendador. Então, depois que o buraco é aberto, aparece o comendador. Quem é o comendador? O comendador é um personagem que tem 60 centímetros de altura e que aparece e começa a conversar e interagir com o pintor, né? E esse personagem é um personagem do quadro, naquele quadro que eu falei para vocês que o pintor encontrou. Depois eu vou contar um pouquinho mais do quadro. Então, o que acontece? O personagem que está pintado no quadro sai do quadro e aparece e começa a interagir. Ele aparece, desaparece. Na verdade, ele diz para o pintor, olha, eu não sou um comendador, eu não sou o comendador, eu sou uma ideia. Ele tenta explicar o que é uma ideia. A ideia é um conceito. Uma ideia, um conceito, pode tomar várias formas. Nesse caso, também a forma do comendador, né? A ideia, ela atravessa os tempos. Enfim, estou entrando na viagem só para apresentar para vocês aqui, né? Mas é muito interessante essa questão, porque a gente vai entendendo, o Murakami, cada vez mais ele vai falando disso, que as versões, que as figurações, que os personagens são apenas figurações ocasionais de elementos que podem que é exatamente aquilo que o Freud fala na teoria dos sonhos, né? Que os elementos se deslocam, se condensam, né? As representações dentro do trabalho do sonho, né? Como eu falei para vocês, o livro do Murakami ele é composto de 2 volumes. O primeiro volume tem o seguinte subtítulo: o aparecimento, o surgimento da ideia. Então, esse acontecimento, abre buraco, aparece ideia, é o subtítulo do primeiro livro. O subtítulo do segundo livro é Metáforas que Vagam. A gente vai falar um pouquinho mais das metáforas que vagam.
Mas essa ideia das metáforas que vagam tem a ver com as diversas versões pelas quais os personagens e os elementos podem tomar, as diversas corporificações, como o próprio comentador diz. Ele é uma ideia que se corporificou na forma de um comendador. Ele tomou emprestado essa figura do quadro, do qual eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Bom, esse jogo entre realidade e ficção a gente conhece de N lugares. Eu tinha feito um levantamento de objetos, eu vou pular porque os desenhos animados, os desenhos que ficam animados, como as crianças vestem a roupa do Super-Homem e do Batman, como os personagens entram na vida das pessoas, né? Filme A Noite do Museu, o filme Sonhos do Kurosawa, né? O Monteiro Lobato, que recebe todos os personagens da Disney, e o nosso querido João Luiz Marques, que está aqui, que escreveu um belo romance onde os meninos recebem os personagens do Monteiro Lobato, não é? Encontram com os personagens. Então, isso que o surgimento do comendador está conversando com todos esses materiais da literatura e da ficção, onde a gente pode ver a emergência do fantástico, não é? Eu quero falar um pouco do quadro para vocês, que é o título do livro. Estou vendo o tempo passar e tentando organizar aqui a sequência das ideias para poder não ficar muito longo, né? Eu quero dizer para vocês, rapidamente, quem está acostumado com a psicanálise, acho que vai me acompanhar com mais rapidez, que o quadro e o objeto artístico como um todo pode ser pensado como um objeto transicional. E nesse caso desse livro do Murakami, isso fica extremamente claro, né? O objeto transicional é aquele ursinho, o cobertorzinho que a criança usa e se apega para ir dormir e fica apegado de uma forma muito intensa, né? O Winnicott foi o analista que escreveu e que teorizou sobre isso, e que a presença desse objeto traz a ilusão da presença materna, e é uma espécie de companheiro de viagem que a criança usa muito na hora que vai dormir, é como se tivesse acompanhado desse companheiro para poder fazer uma viagem ao informe, né? Mas o Winnicott vai ampliar a teoria dos objetos transicionais e vai dizer que ele é um protótipo de toda a atividade criativa, e ele cria um espaço, né? Ele é uma espécie de um objeto animado. Vocês lembrem do Calvin Haroldo, né? Como que o Haroldo, que é um boneco de pelúcia, se torna um companheiro vivo para o Calvin, como os desenhos animados, né? Então, ele cria essa mágica da animação, né, de um objeto inanimado que toma um valor fantástico, e que isto é também uma atividade criativa da criança, né? Mas aí tem os objetos transicionais e todos os fenômenos transicionais, o cantarolar, o brincar, todos esses fenômenos inauguram essa terceira área da experiência, como dizia Winnicott, que nem a área dos objetos objetivamente percebidos, nem a área dos objetos da imaginação, mas que fica nesse lugar transicional entre o objetivo e o subjetivo, né? E o Winnicott vai nos dizer todo o campo das artes, ele tem a ver com esse campo transicional, com esse espaço transicional, né? E toda a experiência estética, né? Então, a gente pode pensar o objeto artístico como uma espécie de portal, né? Um portal que nos transporta, que nos permite fazer uma passagem do ordinário para o extraordinário, do objetivo para o subjetivo, né? E onde se abre, como dizia bem Winnicott, um espaço de ilusão, né? Então, eu vou falar para vocês do quadro, né? Voltando para a história, então. O pintor começa a morar nessa casa da montanha, e num dia ele ouve um barulho estranho, sobe no sótão da casa e encontra um quadro todo embrulhado no papel. Ele abre esse quadro e o quadro é justamente o assassinato do comendador, que foi pintado pelo antigo pintor que morava nessa mesma casa. Esse antigo pintor é um pintor muito famoso, muito conhecido, que nesse momento está num hospital, totalmente inconsciente, muito idoso, perto da morte, né? E ele encontra esse quadro, fica muito fascinado, fica dias e horas olhando para esse quadro, ele sente que tem alguma coisa ali, alguma comunicação, um sentido.
E esse quadro retrata uma cena antiga, existem 5 personagens presentes nesse quadro. Um deles é o comendador que está sendo assassinado e esfaqueado por um outro personagem, e mais 3 personagens, né? Bom, o pintor começa a pesquisar a história desse antigo pintor que morava nessa casa e fica sabendo que ele passou por um evento traumático muito complicado na sua juventude. Ele morava em Viena, na ascensão do nazismo. Ele fazia parte de um grupo que planejava assassinar um grande facínora nazista, e esse grupo foi descoberto, e todo mundo foi barbaramente torturado, assassinado, inclusive a namorada do pintor, que ele era apaixonadíssimo por ela. Ele escapou por pouquíssimo e foi para o Japão. Desde então, ele participava da vanguarda artística de Viena. Ele se isola completamente e passa a pintar quadros apenas com temas antigos do Japão antigo. E fica um pintor muito famoso, mas completamente isolado, né? E aí o pintor, vendo esse quadro, ele começa a entender que esse assassinato foi o assassinato que não ocorreu, né? O assassinato desse grande facínora nazista que não ocorreu, e que o pintor retratava naquele quadro alguma coisa que seria o trauma, a vivência mais difícil da vida dele, né? E era também, ele vai observando, a casa era cheia de discos, ele é um amante da música, era também uma alegoria de Dom Giovanni de Mozart, né? Porque Comendador é uma referência ao personagem da ópera Dom Giovanni, né? E aí ele recompõe a história da ópera e percebe que no quadro esse pintor transpôs a história da ópera do Giovanni para o tempo do Japão antigo, e é uma alegoria que fala da história dele, que fala da ópera. Bom, mas isso tudo é a história do quadro. Esse quadro vai ser também, para o pintor personagem, né, principal do livro, uma espécie de portal, né? É através desse quadro que ele vai fazer a sua segunda viagem e, vamos dizer assim, o seu caminho, a sua travessia mais radical. Então, agora eu vou fazer um salto gigante na história, vou lá para frente e vou contar para vocês a segunda viagem para a gente poder ir, enfim, levantando alguns pontos de discussão para poder conversar, né? A segunda viagem do personagem, do pintor sem nome, vamos dizer assim, né? É uma viagem muito mais transcendental, muito mais subjetiva, muito mais interna e muito mais fantástica, né? Então, ele está vivendo uma crise muito grande num certo momento, e tem uma personagem que eu mencionei, que eu não vou poder falar muito, mas que eu vou só mencionar, que é Maria, que é uma menina de 15 anos, que ele estava pintando o retrato dela, que desaparece repentinamente, e ele fica muito intrigado e quer saber o que aconteceu e quer ir atrás desse mistério. E o Comendador, que é uma espécie também de guia espiritual, uma espécie de Tiresias, uma espécie de vidente que aparece, desaparece, dá algumas orientações do que ele deve fazer. E ele vai até o hospital, onde está a clínica, onde está internado esse velho pintor que eu acabei de mencionar para vocês, o dono da casa, que pintou ali o quadro, o assassinato do Comendador. E ele está totalmente inconsciente, praticamente em coma, mas ele começa a conversar com o pintor, que nem o Fale com Ela lá do Almodóvar, né? Começa a conversar com esse pintor inconsciente e contar que encontrou o quadro, e o pintor começa a ter uma reação, ele começa a ficar meio ligado, assim, começa a ter algumas reações, e aí ele começa a ficar meio, né, começa a vir as cores para o rosto dele, e aí o Comendador aparece, o personagem de 65 e fala: agora você tem que me matar. Ok, não, agora você tem que me assassinar. Fala para o pintor. E, enfim, eu não vou, é uma cena muito interessante, muito. Nós temos que fazer o quadro. Então eles montam o quadro e o pintor finalmente se convence que é isso que ele deve fazer. Ele pega uma faca e esfaqueia o Comendador, e sangue para todo lado, né? E aí acontece um fato fantástico, que é que abre-se um alçapão no chão do quarto, é um quarto de um hospital, uma clínica com uma bela vista para o mar, e sai um personagem, que é o Cara Comprida, que é um personagem que está pintado no quadro, é um dos 5 personagens, que ele aparece no quadro saindo de um alçapão, e aí o pintor corre, agarra esse personagem, fala: você tem que me levar com você tem que ter um embate lá, e no final ele entra nesse buraco, fecha esse alçapão, e aí se começa a segunda viagem do pintor, né? É uma viagem pelo submundo,
onde ele ressignifica todos os elementos da história da primeira viagem, repensa questões do casamento, repensa traumas de infância, né? E ele começa a circular por vários túneis estranhos, caminhos muito exóticos. Ele anda, ele fica 3 dias desaparecido, né? E o cara cumprido, esse personagem, fala para ele, aqui é o mundo das metáforas. Ou seja, o pintor entra no mundo das metáforas, ele passa por uma floresta, aí ele tem que atravessar um rio. Esse rio é o rio que separa o ser do não ser. Existe um barqueiro, que é o homem sem rosto. Vocês vão vendo as metáforas, como elas vão aparecendo, né? Até que, finalmente, esse pintor, depois de muito caminhar, ele chega numa caverna, na entrada de uma caverna. E aí essa história, e aí eu faço um complemento, porque são todas histórias entrecruzadas, de uma situação de vida infantil desse pintor, que ele passou, e que talvez a grande situação traumática da vida dele, a grande perda. Então a perda da esposa remonta a uma perda infantil dele. Ele tinha uma irmã que morreu quando eles eram crianças, eles eram muito unidos, muito ligados, e começa a aparecer a relação dessa irmã, e a caverna tem tudo a ver com a história da irmã, no seguinte sentido: esse pintor passou a ter fobia de lugares fechados, ele passa a ser um fóbico, ele não consegue ficar em lugares fechados, e tem algumas associações dessa fobia. Uma delas é a lembrança da irmã no caixão, no pequeno caixão, de quando ela morre, né? E tem uma outra situação que ele vive lá, que ele fica preso num caminhão. Mas a terceira lembrança infantil, que é a mais marcante, é uma excursão que eles fazem por uma caverna. Ele com a irmã, eles são crianças, estão só os dois numa caverna no Monte Fuji. Eles estão entrando na caverna, os dois crianças, e de repente a menina, que é super espivetada, resolve entrar num buraco muito pequeno, e ela entra naquele buraco, ele não consegue nem passar, ele fica aterrorizado, ele acha que ela vai desaparecer para sempre, e realmente é muito apertado, é um momento de terror, né? Ele sente que ela ia morrer naquele momento, né? A irmã dele. Aí ela volta, deslumbrada, e fala para ele assim: eu vi o coelho da Alice, eu vi o gato da Alice, eles existem mesmo, né? E eles saem da caverna, ele aterrorizado, e ela deslumbrada, e aí, nessa viagem que ele está fazendo, o pintor, ele chega na mesma caverna. Né? E aí ele vai ter que enfrentar os medos e a fobia dele, porque ele vai ter que entrar num lugar fechado. Ele entra nessa caverna, lá dentro ele vai encontrar a Donana, né, do quadro, que é a personagem do quadro, que também são os diversos desdobramentos das figuras femininas, que é a irmã, a esposa. Ele escolheu a esposa, segundo ele, porque a esposa tinha uma centelha que ele só via na irmã dele que morreu, que era um espírito de determinação otimista que ele sentia que faltava na vida dele, que ele só tinha na irmã e que parece que foi enterrado junto com a irmã. E ele escolheu essa esposa porque ele via nessa esposa esse mesmo traço, né? Aí ele entra na caverna, tem toda uma viagem aí dentro dessa caverna, né? E no final ele, enfim, eu não vou descrever porque não dá tempo, mas é porque ele tem que passar também como a irmã, por um lugar muito, muito estreito, ele fica quase preso, enfim, e aí vem a voz da Donana e da irmã dele, falando: agora, daqui para frente, você vai ter que seguir por conta própria, sozinho. E ele faz um esforço supremo, porque ele sabe que ele não vai passar, e ele consegue finalmente passar, e ele cai num buraco, né? E assim termina essa segunda viagem. Eu vou, só daqui uns minutinhos, depois dos comentários, falar uma coisa ou outra dos efeitos dessa viagem, né? Bom, essa segunda viagem, vocês veem como é um mergulho radical numa experiência subjetiva, né? E como ele teve que ressignificar a história da irmã, a perda da irmã, né? Ele pensa coisas do casamento quando ele está preso nessa caverna, né? E como essas metáforas que vagam, né? São todos esses elementos que vão aparecendo pelo caminho dele nessa viagem que eu chamei de transcendental, né? Que são formas diversas pelos quais os objetos vão aparecendo. As duplas metáforas são os elementos malignos
que não deu tempo para falar aqui, que não do fantástico aparecem tanto os elementos benignos como os elementos malignos, né? Eu fiz alguns pontos de discussão aqui, eu estou vendo pelo tempo que não vai dar para falar de todos, eu vou centrar sobre um ou outro e vou só mencionar como aparece nesse trabalho do Murakami, nesse livro, uma dialética entre o fantástico e o terrorífico, e uma dialética entre o amor e o ódio, que isso eu poderia depois entrar em detalhes se der tempo, né? Exatamente o trabalho com ambivalência que a gente conhece em Freud, em Abraham, em Melanie Klein, como próprio necessário para o trabalho do luto. O ódio dele, dessa esposa, aparece, né? E o amor, né? Como aparece também nessa história do Comendador, a dialética entre o ordinário e o extraordinário. No livro, o livro é cheio de rotinas, de descrições do cotidiano, a refeição, o sono, as atividades, e, de repente, os acontecimentos extraordinários, um telefone que toca, né, um buraco que é encontrado, um quadro que se encontra, e essas viagens, né? Eu acho que isso reflete muito bem a dinâmica da vida, né? Esse ir e vir do sono, do sonho, do ordinário, do extraordinário, da vigília, do sonho, né? E da travessia como um processo, né? Tem uma frase que volta várias vezes ao longo do livro, que é: precisamos fazer do tempo o nosso aliado. Uma bela frase, né? Em todos os percalços que vão aparecendo, né? E também o que a gente poderia chamar de uma dialética entre a solidão e a interdependência. Ficar no buraco, ficar preso no buraco, e isso quase acontece, pode acontecer, sempre há o risco disso acontecer, é uma condição necessária, é um momento de solidão, de isolamento, de recolhimento, que é necessário em qualquer travessia, em qualquer processo de crise que a gente passa, em qualquer processo depressivo, se a gente quiser dizer, né? No livro do Pássaro de Corda, Crônica do Pássaro de Corda, o personagem que entra no poço, ele fala: preciso parar para pensar. Ele entrava no poço para conseguir pensar, né? Mas sempre se tem o risco de a gente ficar preso e não conseguir mais sair do buraco, né? E aí entra o papel do outro, né? Aquele que eventualmente é necessário que nos acompanhe ou que nos resgate em algum momento, né? E isso acontece em duas cenas muito bonitas da história, que a primeira cena, quando eles abrem o buraco, o Menchik, esse personagem que eu mencionei para vocês, pede para entrar no buraco e ficar lá, e para o pintor fechá-lo lá. E o pintor fica desesperado, porque ele se dá conta que ele é a única pessoa que pode salvar esse homem. Se ele não abrir o buraco, esse homem vai morrer lá dentro. Ele se dá conta dessa situação da dependência extrema. E a situação exatamente inversa acontece no final da segunda viagem, porque o pintor cai de volta, né? Acho que vocês já podem até imaginar onde ele caiu, né? Depois daquela viagem toda pelo submundo, ele cai no buraco, claro, naquele buraco que fica atrás da casa dele. Só que ele cai lá e fica preso. Ele está preso e não consegue sair, fica horas e dias preso, só que o guiso está lá, ele fica tocando o guiso, né? Até que finalmente esse amigo dele, vizinho, vai lá e liberta ele. Então, vocês vejam que jogo interessante, né? Entre a necessidade e a capacidade de estar só em momentos como esse, e a necessidade e a importância crucial desse acompanhamento, dessa presença nesses momentos, né? Bom, a gente pode pensar que no fim da travessia, né, esse personagem, o pintor, ele de alguma forma ele resgata a força pessoal dele, né? Ele teve que matar o comendador que era o guia dele, que fala a mesma coisa que a voz na caverna: agora você tem que seguir por sua conta, né? Então tem essa dimensão do assassinato, né? Tem esse luto congelado da irmã, que ela era a detentora, que detinha a tal da determinação otimista, né? Então, como diz o Freud em Luto e Melancolia, não só ele sofria pela perda do objeto, mas do que ele perdeu com o objeto. O que ele perde com esse objeto é a sua própria força, a sua própria impulso, a sua própria determinação otimista que ele via na irmã. E que ele vai resgatar justamente nessa travessia da segunda viagem, porque ele vai ter que enfrentar os medos dele, entrar no buraco mais apertado que existe, né?
e ter a força para poder sair de lá pelo próprio impulso, né? É claro que essa cena é claramente uma figuração de nascimento, né? Esse movimento de saída de um... Ele descreve, inclusive, a gente percebe, é um nascimento, e quando ele chega no buraco e o amigo dele abre o buraco, é o único lugar do romance inteiro que aparece o nome do pintor que não tem nome, né? É muito engraçado, porque quando abre o buraco, ele escuta o amigo dele chamando ele pelo nome. Fulano. Só que a gente não escuta o nome, a gente não sabe qual é o nome do pintor. E ele fala, me dei conta de como é importante ter um nome, né? Então, é uma espécie de figuração do processo do nascimento, do parto, é uma espécie de despertar. Bom, tem alguns outros comentários, eu diria que ele chegou... Só um minutinho que está falhando um pouco, acho que agora voltou ao normal, pronto. Estava fazendo um pouco de eco, agora não sei, agora melhorou. Bom, eu tinha assinalado mais algumas coisas, eu vou só mencionar de como que ele sai dessa travessia. Está me escutando? Não está escutando? Parece que está com eco no fundo. fundo. Acho que é o seu microfone, Décio. Agora melhorou? É o fone de ouvido. Sim, mas agora melhorou? Agora sim. Problema de contato, tá bom? Pronto, agora sim, ótimo. Tá, é o problema de contato no fio. Bom, então, alguns elementos que eu levantei aqui, vou só mencionar, não vai dar para a gente falar mais, de como ele sai dessa travessia, dessa segunda viagem, né? Ele sai muito mais com a sabedoria do não saber, ele sai com muito mais convicções íntimas e com o espaço do segredo e de um compartilhamento íntimo que ele conquista com a Marie, com essa menina de 15 anos, que enquanto ele está desaparecido esses 3 dias, ela também passa por uma viagem dela, com as questões pessoais dela, e eles se reencontram e tem uma conversa, e é nessa viagem dela, ela encontra o comendador, porque ele aparece para ela na viagem dela, que eu não vou contar aqui, naturalmente, né? E aí ela chega pro pintor e fala assim, nossa, o comendador existe mesmo. E aí ele fala assim, sim, o comendador existe mesmo. Então vocês vejam que essa Marie é uma figuração da irmã, né? E é uma retomada daquela frase, o coelho da Alice existe mesmo, o gato da Alice existe mesmo. Né? Então tem a convicção da força desse fantástico, da força mágica desse fantástico, né? E esse espaço de segredo que eles passam a compartilhar. O tema do segredo é um tema importante desse livro, que aparece também no quadro que é um segredo, que está guardado, fechado, né? Mas, enfim, ficamos por aí. Eu passo a palavra para vocês. Eu sei que acabei falando bastante, porque é muita coisa. E quando eu estava terminando aqui de fazer as minhas anotações, eu me lembrei de uma frase do Saramago, né? Eu acho que essa frase é de cabeça, hein, gente? É da Viagem à Ilha Desconhecida, que ele fala no final no fim de uma viagem é sempre o início de uma nova viagem. Então, a gente chega aqui juntos ao fim da viagem do pintor. Bom, só tenho a agradecer ao acompanhamento de vocês aí nas minhas travessias e viagens, né? E gostaria muito de poder ouvi-los também agora. Décio, obrigada pela sua apresentação, muito bom te ouvir. Que honra ter você aqui na Casa Frida. Eu vou abrir, então, agora para as pessoas falarem. Tem aqui nos participantes, vocês podem levantar a mão e depois dirigir uma fala para o Décio. Eu só queria fazer um comentário, aproveitando que a fala está comigo um pouco. A gente não entrou na Odisseia da Penélope, né, porque a gente acabou reformulando o título por conta do tempo, mas eu só te escutando agora me remeteu muito uma passagem do livro do Pontalis, que ele fala do tempo, e aí quando ele está falando do Ulisses e da Penélope, ele fala essa definição de travessia, que não implica só um destino, né, de uma viagem, mas implica toda essa dualidade, ambiguidade da vida humana, né, sonhos, pesadelos, amor, ódio.
Então, te escutando, acho que dá para a gente pensar, né, essa travessia da vida que a gente enfrenta todos os dias e agora de uma forma especial na pandemia, né? Mas, enfim, muito bom te ouvir. E agora, por favor, passo a palavra a vocês. Então, alguma pergunta, alguma reflexão? Vamos começar a nossa roda. Alguém gostaria de falar? Roberta. Bom, Décio, primeiro agradecer que eu já estava com vontade de ler o livro, agora com certeza vai ser minha próxima leitura de férias, né? Você tinha comentado desse livro, já estava na minha mira e agora, então, fiquei mais curiosa ainda, né? Uhum. E acho bem interessante, né, essa ideia das passagens. A gente tem trabalhado bastante esse tema, né, no nosso grupo, enfim. Sim. Uma delícia te ouvir. Bom. Posso falar? Sim, por favor. Eu também achei uma delícia ouvir tudo que você colocou. Nossa, são tantos elementos, tanto conteúdo que você trouxe, e de uma forma assim muito, muito quente, muito afetiva, calorosa. Queria agradecer. Eu não conheço esse conto. E quando fala mesmo desse homem sem rosto, esse homem sem nome, e parece um pouco assim com a nossa própria construção de identidade, não é? E que vem mesmo nesses momentos de perda, né? Como aqui o grupo trabalha bem a questão das perdas, né? Ele perde esse vínculo com a esposa, assim, repentinamente, né? E aí ele começa a fazer essa viagem, que é a nossa peregrinação, não é? E ele fica numa casa no alto da montanha, achei a montanha assim muito cheia de símbolos, né? A montanha às vezes um símbolo de mãe tão enorme, né? E ele fica lá 9 meses incubando, como a gente também, né? A gente fica tanto tempo incubando para sair de uma situação assim de luto, não é? E a gente encontra esses comendadores, esses assassinatos acontecendo com a gente também, não é? Aquilo que precisa morrer, aquilo, a hora que a gente precisa saber aquilo que tem que morrer para que haja mais vida, né? Às vezes um relacionamento, às vezes um emprego, e às vezes até uma doença, né? E bem parecido, eu sou junguiana, então estava lembrando do arquétipo do herói, né? Do caminho do herói, para ele encontrar a sua identidade e fazer a sua redenção. As pedras também, as pedras que o guiso, né? No lugar onde ficavam monges, meu Deus, aquela meditação, aquele silêncio, que é uma incubação também, né? A vida de monge é isolamento, né? Então, ele experimentou isolamento e também, como o Décio falou, a interdependência, né? Os dois opostos, porque a gente busca no outro é a parte do nosso eu que nos completa, não é? E eu acho que o outro também busca em nós a parte do eu que o completa. Então, não tem como não viver na relação, né? Seja com uma mulher, seja com outra pessoa. E realmente esses buracos estão em toda parte da nossa peregrinação. E é interessante quando você fala que no final ele sai com mais certezas, com mais vida interior, né? Essa sustentação, não é? Que essas crises de sofrimento, ou diante da separação, ou diante da doença, ou durante a morte, como a gente sai mesmo fortalecida, se você permite
abrir o buraco e pôr a cara lá dentro. Obrigada, queria agradecer muito, Carla, a Casa Frida, Décio, apaixonante, o seu discurso é maravilhoso, muito obrigada por tudo que me agregou. Obrigada, Sônia, muito bom te ouvir também. Acho que o Décio vai fazer comentários depois, né? Vamos circular mais um pouco. Sim, tá sendo Alguém mais gostaria de falar? Estou muito estimulado com as perguntas, mas queria ouvir mais. Posso fazer por uma questão aqui? Claro. Eu fico pensando, a gente falou bastante de sonho, você falou bastante de sonho. Você se chama como? Você é Fábio? Fábio. Meu nome é Fábio. Você falou bastante de sonho e dentro de algumas obras como referência. Eu fico pensando de forma prática, principalmente que tem bastante psicanalista aqui, como é que o sonho hoje, né, numa sociedade hiperconectada, uma sociedade, o Pondé fala muito de uma forma crítica, uma sociedade de mercado que a gente vive, onde todo mundo é meio marqueteiro, né? Como é que hoje o sonho tem espaço ainda para reflexão nessa sociedade de hoje, né? Eu estava lendo um livro do Ayrton Krenak, aquele indígena, em que ele fala que nas sociedades fechadas, indígenas, desde sempre, primitivas até hoje, a importância do sonho. Ele fala da importância do sonho, que os índios acordam de manhã, em algumas sociedades, a primeira coisa que eles fazem é se reunir para compartilhar seus sonhos. E esses sonhos, eles antevêm decisões importantes a tomar. Então, um casamento a ser feito, uma mudança de lugar que é preciso fazer, né? Fechar acampamento e se mudar para outro lugar, porque tem um perigo à espreita rondando. Enfim, grandes decisões são tomadas a partir desse compartilhar de sonhos, né? E que hoje isso acabou, né? Acabou, ninguém tem tempo, ninguém lembra dos sonhos que tem durante a noite, se lembra, são fragmentos, não são compartilhados, enfim. De forma prática, como é que a gente consegue resgatar, como é que vocês, principalmente, conseguem resgatar a importância disso e desse saber que são os sonhos? Os sonhos são grandes saberes, né? Ou então, para fechar minha pergunta, os sonhos vão virar mais ou menos o que aconteceu com a meditação, que hoje virou mindfulness, né? Ou seja, é uma prática milenar hindu, budista, que virou hoje uma bobagem da moda. Será que vão ter spas de sonhos que as pessoas, né, vão postar suas noites dentro desses lugares para dizer, nossa, eu tive visões, meu subconsciente me trouxe questões fundamentais para a minha vida? Enfim, de que forma o sonho pode ser ressignificado hoje nesse mundo, ou é impossível? Obrigada, Fábio. Mais alguém que gostaria de contribuir para depois a gente passar a fala para o Décio? Acho que eu queria falar um pouquinho. Claro, por favor. Eu vou emendar no Fábio, né? Ele estava perguntando qual o lugar do sonho, né, hoje. Eu acho que a gente tem trabalhado isso muito lá no nosso curso, né, essa importância, e a gente tem estudado muito o Fedidá. E o Fedidá, ele traz o tempo todo essa recuperação do sonho, hoje em dia, para o sujeito poder ficar mais, digamos, simbolicamente mais presente na análise, né? Acho que o sonho é fundamental, viu, Fábio? Eu acho que ele... Eu entendo a pergunta que você fez, e eu sei que perigos são esses. Eu acho que a gente tem esses perigos. Mas eu acho que a gente também está cuidando disso bastante na psicanálise. A gente está cuidando de que
o sonho ainda seja o grande instrumento, um dos maiores, para a gente ouvir o inconsciente. É isso. A gente faz um grupo aqui da Casa Frida com a Ana Maria, ela coordena o nosso grupo. Estudamos o tema do luto. É muito bom ter você aqui com a gente, Ana. Muito bom te ouvir. Obrigada, Carla. Eu queria fazer uma colocação a partir do Fábio e da Ana também, que eu penso que nas análises a gente vai criando a condição da valorização do sonho, né, desse jeito da comunicação aparecer. Mas a literatura, e é fantástico, Décio, trazer o Murakami e pensar no Murakami todo esse movimento, porque eu acho que a literatura, ela segue sendo, assim como o cinema, eu acho que a literatura segue sendo um lugar pleno, né, de metáforas, de abrir e fechar portais, de fazer a gente imaginar, fazer a gente sonhar, conversar com a clínica, né? Eu quando vi a chamada para esse evento, eu fiquei encantada, porque esse foi um livro que me conectou de um jeito na pandemia, delicioso, assim, de poder sair um pouco fora, entrar num portal e viajar por algum outro lugar, e que era um lugar, ao mesmo tempo, muito conhecido do trabalho, mas muito cheio de outras figuras e outras épocas, culturas, né? Então, eu acho que a literatura tem esse papel desde sempre, segue tendo, né? E, enfim, então essa fala do Décio, ela é vibrante, assim, para mim, para esse encontro entre a clínica e a literatura. Obrigadíssima, queridão. Que legal. Então, Décio, eu não agradeci, mas eu queria agradecer muito a sua fala, viu, Décio? Hã? Eu não agradeci, mas queria agradecer muito a sua fala. Obrigado, Ana. Foi muito generosa. Isso que a Gigi falou, eu estava curioso também de saber se outras pessoas, se vocês, né, que estão aqui, tinham lido o livro, e também como é que, né, que leituras faziam e como é que isso ressoava. Então é interessante eu te ouvir também por isso, né? Eu não li o livro. Bom, faço uns comentários, que depois a gente circula mais. O que você acha? Ótimo, perfeito. Tá. Bom, muito bom ouvir. A gente se entusiasma quando está falando, né? Porque entra na viagem, mas é tão bom ter o feedback, né? Como é importante, como é necessário. É o tal do estar só, estar com, né? Como a Sônia bem lembrou, né? Começando por alguns comentários. Eu acho que o comentário da Carla sobre o Pontalise e as travessias, eu acho que ele é um dos nossos mestres, né? Para mim também, umas referências de extrema sensibilidade, ao mesmo tempo psicanalítica, e em relação à literatura e à força da literatura, e essa conversa entre psicanálise e literatura de uma forma tão orgânica, né? Ele é o próprio pintor que vai para o outro lado, que vai para o lado da literatura, que começa a escrever ficção, que chega uma hora que a gente não sabe se o Pontalise está fazendo psicanálise ou está escrevendo literatura, e ele fala, olha, não queiram saber, não é para saber mesmo, é isso mesmo. Então ele é um excelente, porque ele pensa as travessias, mas ele faz as travessias com a gente, e acho que isso é um super modelo. Para mim também, então achei interessante você ter lembrado, e ele realmente, como também um grande conhecedor de literatura, comenta a Odisseia, a Travessia e tantas outras materiais da literatura, né? Obrigado pelos seus comentários, Roberta, também, assim, eu acho que essas passagens, né, como você lembrou, a gente está sempre pensando e ressignificando essas passagens, né? E, achei muito legal também o comentário da Sônia. Sônia, eu acho que eu não te conhecia, e você se apresentou como uma analista junguiana, né? E no meio da sua fala, eu achei tão legal, estou achando tão legal a tua presença, né? Primeiro porque esses muros a gente tem que, também esses muros, começar a quebrar, né? Eu estou especialmente envolvido com a obra do Jung nesse momento, trabalhando, estudando bastante, né? Também Jung, e acho que o Murakami,
ele tem, com certeza, um diálogo, ele tem uma experiência de conhecimento da psicanálise, tanto freudiana quanto junguiana. Para mim, isso é claro. Isso eu não estou inventando da minha cabeça. Por exemplo, no IQ 84, tem um trecho que ele descreve a casa do Jung, de pedra, toda a experiência da... Né? E eu acho que, me aproximando um pouco do que você falou, eu penso que essas travessias que o Murakami vai descrevendo, elas são um processo de individuação e de busca do self, né? E eu acho que, nesse sentido, o Jung teve a sua contribuição importante para pensar esse tipo de busca pessoal, né? E da relação disso com o inconsciente. A sua maneira tem todas as divergências com a psicanálise do outro lado, né? E problemas e conflitos, né? E penso, por exemplo, que o Winnicott, que também pensa a busca do self, né? De alguma maneira toca em elementos que conversam, né? Com questões que você está trazendo, mas achei muito legal você ter trazido, né? E como que, aí do seu ponto de vista, da sua leitura, também você se reencontrou, vamos assim, né? Nessa dimensão relacional, né? Que o estar só e o estar com é um fundamento dos processos analíticos e dos processos pessoais, né? Você falou do mito do herói, eu estava pensando no processo de individuação como um todo, né? A montanha-mãe, né? Eu não cheguei a falar em detalhes, mas a cena da caverna da irmã com o pintor é uma cena que acontece no Monte Fuji, né? E eu acho que a montanha, ela é uma... E ali são as entranhas, são os dois irmãos dentro das entranhas da mãe, né? E essa figuração do parto é tão clara, né? Que a gente tem muitas coisas aí para pensar sobre a questão do feminino, do materno, né? E do regressivo, né? Eu acho que tanto Jung quanto os freudianos e pós-freudianos vão trazer elementos importantes. Então, acho muito legal você tá comentando e trazendo para a gente, do seu ponto de vista, essas questões, né? Bom, a questão que o Fábio traz é muito importante, né? Eu acho que parece que vários de nós estamos de acordo, né? Estamos do mesmo lado nesse sentido, né? Somos partidários. Tinha uma época que tinha aquele que colava no carro, que tinha um slogan que eu acredito em associação livre, né? Nós acreditamos Desculpa te interromper um minutinho. Se você puder falar um pouco mais perto do microfone, tem algumas pessoas que estão ouvindo um pouco baixo. Tá, eu vou tentar segurar o microfone assim, acho que vai ajudar, né? Tá ótimo, obrigada. Tá. Então, nós acreditamos nos sonhos, nós apostamos nos sonhos como se por um lado, segundo Freud, né, o sonho é uma a via régia do inconsciente, é um dos melhores, os caminhos principais para a gente chegar na experiência do inconsciente, né, no material inconsciente. Eu acho que é mais do que isto. O sonhar, enquanto experiência subjetiva, ele tem um valor em si mesmo e que vai até mais além da decifração dos conteúdos inconscientes. E é isso que a gente vai encontrando em outras leituras pós-freudianas. E eu acho que o investimento na experiência do sonho é um investimento, talvez, de valor inestimável. Você falou da mercantilização, né, Fábio? Você falou que tudo vira objeto de mercado, e eu acho que você tem razão. Eu acho que o próprio sonho e sonhar pode se tornar um objeto de mercado. As máquinas de diversão, no meu livro eu trabalho um pouco desse risco, né, do que o próprio sonho seja tornado um objeto de consumo, né? Assim como você falou, dos orientalismos todos que também tiveram esse... Eu acho que sempre a gente corre esse risco, né? Mas quando a gente mergulha na experiência subjetiva, que é uma experiência singular e própria e única, e mergulha dessa maneira como a gente vai aprendendo da experiência psicanalítica. E eu estou totalmente de acordo com a Ângela, com a Gigi. Eu acho que a psicanálise não é dona dos sonhos, nem a que mais, e nem a maior autoridade. A experiência do sonhar, e essa experiência de uma viagem numa dimensão subjetiva, fantástica, que não é uma experiência de alienação, que não é apenas uma experiência só de a gente se divertir para sair da realidade, mas é uma experiência de crescimento pessoal, né? E isso é de um valor inestimável. Não dá para a gente colocar no mesmo campo dos outros objetos que são valorizados no nosso mercado. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem um trabalho contínuo como terapeutas, como analistas, como pessoas e como humanos, né,
de cuidar disso, é uma espécie de auto-higiene, da gente, talvez que nem o Krenak, né, quer dizer, que nem essa tradição de a gente poder, eu brinquei no começo da minha fala com os sonhos não envelhecem, né, eu tenho vários cadernos, vários de anotações de sonhos, né, e eu coloquei esse subtítulo nos meus cadernos, os sonhos não envelhecem os sonhos não envelhecem, que é uma frase que está lá na música do Clube da Esquina, né, acho essa frase linda, né. Então, eu acho que sim, que a gente deve, como pessoas, como cidadãos, não só como psicanalistas, como seres humanos sensíveis, né, que, como Alice, como os escritores, né, como o João Luiz, que traz os personagens do Monteiro Lobato para a cena, né, de uma biblioteca em São Paulo, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho que tem a ver com a experiência onírica, que tem a ver com a experiência subjetiva, né. Eu acho que esse campo, esse espaço potencial e transicional é um jeito de falar desse espaço que a gente deve continuar sempre investindo, né? Então, se tem uma perda desse valor, se tem uma descaracterização e um distanciamento na nossa vida social, eu acho que a gente tem que lutar na contracorrente. É isso que a gente pode fazer, aliás, em todos os níveis, né? Mas também nesse nível, né? Acho que a lembrança do Fedidá, que a Ana trouxe, a Ana Leal trouxe para a gente, é importante, acho que é um dos autores pós-freudianos que particularmente me tocam, e que eu trabalhei bastante também nesse meu livro, porque são autores que retomam a partir de uma tradição freudiana e tem uma influência dessa pequena revolução silenciosa que o Winnicott fez na Teoria do Sonho, né? Então, a gente tem isso em Caes, tem isso em Pontalis, tem isso no Fedidá, tem isso em Bolas, e vários autores, incluindo André Green, que vão repensar o sonhar no campo da psicanálise contemporânea. E eu acho que o Fedidá, mais particularmente com essa conexão com a depressividade, eu acho muito importante, né? Um espaço, e combina muito com a questão do buraco, né? Com um espaço de revitalização da subjetividade mortificada no buraco da depressão, né? Então, e aí, nos próprios exemplos, como ele vai trazendo. Agora, isso acompanha toda a obra do Fedidá, não só no livro da depressão, desde os primeiros trabalhos, ele vai trabalhando do sonho, e a dimensão da regressão, né? A radicalidade da regressão, o sítio do estrangeiro, né? Essa viagem ao estrangeiro, que é mais radical que a experiência subjetiva. Então, sim, acho legal você ter lembrado. Eu não sabia que vocês estavam trabalhando juntos na Casa Frida, fiquei contente de saber dessa notícia, né? E muito obrigado, Gigi, pelos seus comentários, que me tocaram bastante também. Posso só falar uma coisinha? Fiquei pensando em tudo que foi falado, sobre tudo isso que o Fábio falou, né, dessa sociedade endurecida, tão mercantilizada, que poderia ser uma sociedade que não sonha, e lembrando isso que você falou, Décio, com bastante destaque para o mundo dos sonhos, que não ser só o país das maravilhas, mas também existe o terror, né, nesse mundo onírico. E eu fico pensando que, seja o mundo das maravilhas, seja o terror, é um privilégio poder sonhar. Seja um sonho de angústia, seja um sonho maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu penso que, sobretudo em momentos de crise, como a gente viveu, principalmente no início da pandemia, quando o real emerge desse jeito tão aterrador, esse vírus que praticamente nos engoliu, o que eu vi muito eram sujeitos que não estavam conseguindo sonhar, né, Décio? Você falou disso outro dia, num outro espaço, pessoas que não estavam conseguindo sonhar, que estavam, diante desse trauma, dessa fissura, dessa situação que a gente estava vivendo coletivamente, não conseguiam simbolizar, não conseguiam elaborar aquilo tudo. Então, também respondendo um pouco o Fábio, e a gente acredita aqui na Casa Frida, como forma de cuidar disso, essa a nossa missão, é justamente usar como disparador, usar como apoio identificatório, como coisas que mexem, né, com a gente, a arte, a literatura, esse tipo de encontro, a gente acredita nisso. Então, diante de um psiquismo, às vezes, embrutecido, enrijecido, nada como poder assistir um filme, ler um livro, desfrutar de uma obra de arte, escutar o Décio falando, e a gente vai, quem sabe, ter sonhos mais bonitos, sem que as cabeças sejam cortadas.
Décio, fiquei muito contente, emocionada, assim, de ver você falando de um autor, de um escritor que eu sei que te acompanha há muito tempo, ele te acompanha. Então, ver esse momento em que você faz uma elaboração, né, mas, enfim, somos psicanalistas e vamos usar isso para também recortar e olhar nossas leituras e as outras questões que vão nos tocando na vida. Mas eu queria lembrar e tomar aqui uma vertente mais, não sei se a gente pode dizer assim, puramente literária. Como se por um instante eu não quisesse fazer a psicanálise e traduzir essa experiência da leitura, né? Fazer uma pequena separação, tirar aqui uma fresta nisso do que foi esse autor te acompanhar nas suas travessias, né? Como você já disse, eu lê há muito tempo, então achei muito interessante toda essa construção que você faz posterior, mas queria só dizer de retomar isso do puramente, isso que acho que foi a Paula que acabou de dizer, de quando a literatura ela nos acompanha e ela nos faz ter uma outra vivência, que é essa que você diz, né, do livro, de como ele faz no fim, de como ele sai sábio dali, né, o personagem. Apenas isso. E queria dizer uma coisa aqui na nossa linha. A gente ainda precisa sonhar acordado, e eu ainda tenho sonhos acordadas, e um sonho ainda da adolescência, o sonho do mundo melhor. É isso, Décio. Solange, obrigada. A gente está no finalzinho, aqui não sei como que o Décio também está com o tempo, a gente pode circular um pouco mais. O que você pensou, Décio? Eu estou tranquilo com o tempo. Não tenho nenhuma balada para ir agora. Não, eu estou tranquilo com o tempo, depende de vocês aí. Eu posso estender, se você... Eu estou achando muito bom, estou gostando, estou disponível. Se vocês quiserem estender, Carla, fica por conta de vocês. Tá bem, vamos estender alguns minutos, então. Acho que a Maíse também quer falar, vou passar a palavra para ela. E aí depois a gente circula mais um pouquinho, se alguém mais quiser falar também. Maíse, por favor, bem-vinda, que bom ter você aqui na Casa Frida. Eu queria agradecer ao Décio, eu não conhecia, eu não estou na área da psicanálise, mas na área da literatura. E queria dizer que eu comecei a ler o livro, e é um dos meus autores prediletos, e agradecer porque é incrível como enriquece a leitura, né? Toda essa simbologia que existe na leitura desse livro, e dizer que a literatura, a leitura de um livro é um processo, é uma travessia meio solitária, né? E como é bom a gente poder, assim, falar sobre isso, dividir essa leitura, como isso enriquece. E aí acho que isso está ligado a isso que a gente está falando hoje, né? Dessa questão da gente tentar estender a mão para o outro e se unir mais, né? E acho que esse livro teve esse significado agora, para mim, então, muito maior, com toda essa exposição sua, dessa simbologia toda. E como é bom a gente poder dividir isso. Então, eu queria agradecer, que iluminou a minha leitura ainda mais. Muito obrigada. Eu queria só fazer um comentário. A Maíse é uma escritora, tem um livro belíssimo de poesia, que é o Prelúdio em Revoada,
E que bom ter você aqui com a gente, já fez algumas ações juntas aqui na Casa Frida. E bem-vinda, Maísse, muito bom te ouvir. Bom, eu posso falar um pouquinho mais, então. Que surpresa, né? Cada pessoa que fala, a gente fica tão assim, surpreso, coisa boa. E como é bom ter espaços mais heterogêneos, né? A gente fica, às vezes, fechado nos mesmos grupos, no mesmo, né? Então, Maísse, como escritora, um grande prazer, né? Escutar você, os seus comentários e sabendo também, né? Aí do seu caminho, né, nessa área, e a Paula e a Solange fizeram 2 também comentários bem tocantes, né? A Solange, não sei nem por onde começar, mas eu vou aqui, como der. A Solange, como super amiga das mais antigas, me acompanha, assim como o João Luiz, nessa minha paixão pelo Murakami. Aliás, o João Luiz foi o meu amigo que me deu o primeiro livro do Murakami, de aniversário, há muitos anos atrás, no Norwegian Wood, né? Então, é muito interessante ela fazer esse comentário sobre esse acompanhamento, né? Mas, quando eu ouço a Maísse falar, eu estou fazendo um tecimento agora do comentário da Solange com o da Maísse, né? A gente vê como esse espírito de acompanhamento, essa potência do acompanhamento, ela pode se estender, né? Isso é o privilégio, talvez, né, Paula? Você falava do sonhar, do privilégio de sonhar, quando você falou, Paula, do privilégio de poder sonhar, eu anotei aqui privilégio e risco, né? Porque quando a gente sonha, a gente também tem o risco de tomar o contato com o terrorífico, com o assustador, né? Então, é sempre um risco. Eu acho que a história do pintor mostra muito bem isso, né? Então, mas essa possibilidade de acompanhamento é algo muito privilegiado, né? Eu me sinto muito sozinho na minha empreitada Murakami, que foi uma descoberta, foi uma epifania. Eu já tive outros grandes autores de paixão em outras épocas, ainda tenho muitos, claro, mas aconteceu e tem acontecido esse envolvimento muito grande. Então, poder trocar, né? E nesse sentido eu não tinha pensado isso, como você colocou mais agora em palavras, né? O privilégio de poder trocar com vocês nesse momento essa experiência tão solitária que é ler o Murakami, né? E uma coisa que eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco e também que me tocou bastante, que tem a ver com os bastidores, com o making of da história do Murakami, que ele relata em alguns outros livros, é que ele viveu na sua vida pessoal uma certa virada, quando ele tinha 30 e poucos anos, que ele resolveu e começou a escrever. Ele conta isso, é muito interessante essa história, e que desde então ele criou para a vida dele um novo modo de vida, e um dos sacrifícios maiores, né, que ele conta que ele fez foi a vida social, porque ele era um boêmio, ele tinha um bar, uma casa de jazz e ficava o dia inteiro com as pessoas curtindo, e isso a gente vê em todos os livros dele, né, a música, mas que ele fez uma mudança na vida dele, que desde então, para poder escrever, primeiro ele começou a correr, né, ele é um grande maratonista, e mudou completamente a rotina de vida dele, acorda cedo, senta para escrever todos os dias, ele mudou completamente a vida dele, e ele fala, tive uma perda muito grande, que foi a possibilidade de estar com as pessoas como eu estava antes. Agora eu me comunico com os meus leitores, e me satisfaço com a ideia de que tem milhares de pessoas que leem aquilo que eu escrevo. E ele fala, então, da comunicação, que é uma comunicação virtual, imaginária, né? Que é isso que a gente está podendo fazer aqui também, que a gente vive, né? Nós, como leitores, cada um de nós, quando estamos nos comunicando com Murakami, e aqui, com esse encontro, a gente tem a possibilidade de compartilhar isso dessa maneira, né? Então, achei muito legal, e ainda mais você, Maísse, como escritora, ter feito esses comentários, né? E de saber também que você tem esse sentimento, né, aí de ser tocada pelo Murakami, né? Esse acompanhamento é muito íntimo, é muito pessoal. Aquilo que a Solange falou sobre puramente literário, né? E o que é psicanalítico, o que é literário, é claro, a gente é o que a gente vai lendo, a gente vai escutando e pensando com nossas ferramentas. Então, as ferramentas do pensar psicanalítico, a gente não escolhe mais usá-las, elas nos usam, né?
Mas certamente a experiência com a literatura e com a leitura, ela em si mesma é algo muito especial e muito próprio, e que transcende esse pensar sobre que a psicanálise nos possibilita. E aí a gente pode compartilhar certamente com pessoas de várias origens, experiências, e até não tão próximas à psicanálise, né? Bom, a Paula também se referiu à questão da perda dos sonhos, né, Paula, de uma coisa que eu tinha falado num outro evento, né, e de fato, aí indo mais para o campo da psicanálise, da reflexão psicanalítica, né, eu de fato há muito tempo, isso já há décadas, tenho explorado essa ideia daquilo que eu chamo do colapso do sonhar, né, como um fenômeno que é da clínica, de certos tipos de organização psíquica, certos tipos de pacientes, e que também pode ser pensado como características da cultura, ou talvez de períodos, épocas, onde essa capacidade, essa possibilidade de sonhar entra em colapso, né? Então, se alguém quiser visitar um pouquinho isso, tem uma apresentação minha que chama justamente O Colapso do Sonhar, que eu fiz, que está no YouTube, e que eu fiz no encontro do CEP de Porto Alegre, no final do ano passado, numa jornada, né? Então, eu me estendo mais sobre essa questão, e você, claro, eu acho que você tem razão, essa perda da capacidade de sonhar, essa interrupção, ela é uma coisa que pode estar nos assolando nesse momento, né? E a Solange bem lembrou, né, desde a nossa adolescência, a gente tem sonhos que a gente sustenta até hoje, e esse é o nosso ato de resistência, né? É assim que eu penso. Décio, que honra ter você aqui com a gente. Quero agradecer imensamente, né, você ter aceitado esse convite, de estar tendo essa conversa nessa noite, né, com tanta correria, né, da sua agenda sempre tão cheia, e disponibilizar esse tempo para estar aqui, para a gente falar de literatura, de arte, e o quanto a gente precisa cada vez mais desses espaços, como até um ato de resistência, né, contra esse colapso do sonhar, né, que eu acho que que você retrata tão bem no seu livro, um livro muito estético, né, então eu recomendo a todos, se vocês puderem fazer essa leitura com calma, né, a gente disponibilizou no site, onde vocês encontram esse livro, o Décio vai tecendo ligações entre várias histórias relacionadas à literatura, à arte, e é muito bom ter você aqui com a gente. Queria agradecer em nome da Casa Frida e deixar aberto, né, para quem quiser se despedir, mas muito, muito obrigada, Décio. Carla, posso falar? O Décio fez num dos comentários sobre o sonhar, eu achei bem bonito, que tem uma ambivalência. Se, por um lado, é uma experiência intrasubjetiva, de quase que aprofundamento dessa relação consigo mesmo, de entendimento de toda a elasticidade do sujeito, por outro, também é um espaço de diálogo. E também a gente está fazendo um pouco isso, a literatura como experiência intrasubjetiva, de um mergulho que promove travessias, e ao mesmo tempo o quanto é prazeroso também poder fazer, um pouco estabelecer um diálogo quando a gente traz para fora essas travessias que a gente sofre ao atravessar, ao percorrer uma narrativa. Então, eu queria que ele falasse só um pouquinho sobre essa dimensão do diálogo que ele introduziu como também parte integrante da experiência onírica, que eu não sabia. Enfim, agradeço. Uhum. Sim, posso falar um pouco, desde a especialista em história oral, a historiadora, então é interessante você ter colocado essa pergunta, Daisy. A gente tem, eu penso assim, né, eu fui pensando dessa maneira, que a gente talvez tenha criado de início um certo preconceito ao entender apenas pela fenomenologia que o sonhar é uma experiência solipsista, que se dá no momento onde a gente está completamente desligado, dormindo, com os olhos fechados, isolado de tudo, né? E todo o conceito de narcisismo da psicanálise nos levou um pouco para esse tipo de leitura, né? O egoísmo do sonho,
são coisas que foram levantadas pelo próprio Freud. Eu acho que isso obscureceu um pouco a gente olhar de um outro ponto de vista e perceber que o sonhar é uma forma de comunicação e uma forma de diálogo paradoxal, né? Talvez quando a gente esteja com os olhos fechados, isolados, a gente está mais em comunicação consigo mesmo e mais profundamente com o próprio mundo, porque a gente entra no buraco e a gente consegue fazer uma viagem para outras dimensões, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o processo, é porque também uma outra, acho que mudança de perspectiva que ajuda a gente a entender isso, é que até um certo momento, na própria história da psicanálise, eu acho que a gente estava muito, talvez, fixado na ideia do sonho como um objeto, o relato do sonho como um objeto, né? E com o tempo a gente vai podendo perceber que o relato do sonho enquanto objeto é apenas um elemento, e aliás muito fugidio, muito incerto, de um processo que é o processo onírico, que é a experiência do sonhar. A experiência do sonhar, ela atravessa a vida de todos nós. Então, o próprio Freud descreve, por exemplo, que o sonhar começa quando a gente está acordado e começa no dia do sonho. Existe um conceito que é o dia do sonho. Tudo o que acontece no nosso dia e aquilo que nos marca, aquilo que nos toca. E aquilo pode nos tocar porque é significativo ou pode nos tocar porque remete a alguma coisa lá na nossa infância e que faz uma conexão de uma outra, que pode ser completamente anódino para a nossa vida do presente, mas que faz uma mobilização de alguma coisa muito importante da nossa vida primitiva. Então, tudo isso que acontece no nosso dia, de algum modo, fica dentro do nosso espírito, vamos dizer assim, né? E existe uma reunião e reconexão desses elementos de uma reativação regressiva dos aspectos mais arcaicos da nossa história, mais de toda a nossa vida, toda reconectada a partir dessa experiência. E aí se produz um objeto sonho, né? Só que quando a gente acorda, a gente lembra desse sonho, e a gente pensa nesse sonho, a gente conta, como fala o Krenak, se forem os índios para os nossos colegas, ou conta para quem está do nosso lado no café da manhã, ou a gente conta numa sessão de análise, ou a gente anota num caderno. E esse sonho que a gente lembra, ele é um projeto lançado para frente, né? É isso que a Solange falou. Eu, desde a adolescência, sonho em um mundo melhor. Então, o sonhar também é o lançamento de um projeto para o tempo futuro, né? E esse lançamento se dá no campo intersubjetivo. Então, o Freud chama de restos diurnos, esses objetos, esses elementos que a gente captura da vida da vigília e traz para a cena onírica e reconfigura, e depois a gente relança no dia seguinte, né? E a gente relança na construção de um projeto, por isso que eu digo que o sonhar tem a ver com o passado e tem a ver com o futuro. Quando a possibilidade de ter esperança e de esperar com esperança desaparece, temos o colapso do sonhar. Ninguém sonha. Se o Freud dizia que o sonho é uma realização de desejo, se não existe crença em absoluto na possibilidade da realização do desejo, o sonho não se faz, ele mingua, né? Então, o sonhar ele tem a ver com a construção de um projeto e de um lançamento desse projeto para fora de si, na relação com o outro, né? Então, essas são dimensões do sonhar, uma dimensão que eu chamo de diálogo mesmo, né? Entre o eu e o outro, entre o dentro e o fora, entre o subjetivo e o objetivo, né? Que se perdeu de vista, né? O Pontalis, por exemplo, ele faz um comentário muito interessante no livro Entre o Sonho e a Dor, e ele é muito, nessa época, influenciado pelo Merleau-Ponty e pelo Winnicott, são os dois grandes referências na filosofia e na psicanálise. Ele diz que a percepção, porque o Freud chama de percepção alucinatória do sonho, que a gente tem uma alucinação no sonho, porque aquilo que a gente vê não existe. Então, e tem toda a discussão do Freud, da relação disso com a psicose, né, uma percepção alucinatória. E aí o Pontalis, ele dá uma virada na mesa, ele fala assim, esta é a verdadeira percepção. Essa é a percepção mais verdadeira. Porque o caráter alucinatório pode dar uma leitura preconceituosa e falsa de que se trata de algo justamente falseador, né? E aí, se a gente pegar a figura dos videntes, como Tiresias e todos os videntes da mitologia grega, é justamente o cego, aquele que não está vendo, que está com olhos fechados, que mais enxerga. Mais enxerga. Né? Então, essas são as revisões da teoria do sonho, e essa dimensão intersubjetiva, para mim, é fundamental. É só assim a gente entende por que o sonho, enquanto objeto, ele é muito pouco. Ele passa a fazer sentido quando ele está dentro desse contexto, desse arco que é a experiência onírica. E que inclui, inclusive, uma experiência subjetiva que é uma travessia, né?
como tem sido conversado aqui no nosso encontro de hoje. Que bom que a gente pode dialogar sobre isso e conversar sobre isso entre nós, né? Muito bom. Obrigada, Décio, muito bom te ouvir, que bom poder a gente também pensar em múltiplas travessias e possibilidades, e é o que a gente precisa nesse momento, né? Acho que estar junto, refletir, compartilhar, e é muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, estou muito feliz, e agradeço a todos também por estarem aqui com a gente nessa noite, a gente circulando a palavra, e participe também do próximo encontro da Casa Frida, que vai ser com a música Travessia, no Clube da Esquina, que vai ser no dia 11 de junho, e estão todos convidados. Obrigada. Obrigada pelo oráculo de Delfos aqui nesse momento hoje. Muito obrigada à Casa Frida, Carla, professor Décio e todos os colegas. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Também queria agradecer a todos pela presença, todas, todos, e também à Casa Frida pelo convite. Foi uma noite bem especial para mim. O vídeo que está no YouTube é o Colapso do Sonhar? Sim, chama-se O Colapso do Sonhar. Esse trabalho foi apresentado na jornada sobre Além do Princípio do Prazer, né? O livro do Freud. Tá. 100 anos de Além do Princípio do Prazer. Mas você localiza com esse título e com o meu nome, e essa jornada era do CEP de Porto Alegre, Centro de Estudos Analíticos de Porto Alegre. Muito obrigada. Ela foi em novembro do ano passado, essa jornada. Muito obrigada. Já esclareci. Acho que a Graça levantou a mão, será que ela quer falar? Não sei se dá tempo. Graça? Graça quer fazer algum comentário? Bom, de qualquer forma, foi muito bom. Não, gente, foi erro mesmo, tá? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, então. Décio, a casa é sua, venha sempre, quando quiser. Obrigada a todos pela presença. Fiquei curiosa depois para saber do João Luiz, se ele quiser contar do livro dele, né? Como chama o livro? Oi, Os Meninos da Biblioteca. Conta a história de uma biblioteca de São Paulo, a Biblioteca Anne Frank, que corria o risco de ser fechada. E foi a biblioteca que eu frequentei na minha infância e adolescência. E eu participei do movimento em defesa dessa biblioteca. Aí eu escrevi uma ficção a partir dessa história. Os Meninos da Biblioteca, da editora Biruta. Obrigado, Décio, pelas citações e eu poder fazer minha propaganda aqui. E aonde encontra, João? É da editora Biruta, encontra, acho que nas livrarias, editora Biruta. Ótimo. Obrigado. Paulo também escreve ficção infanto-juvenil, né, Paulo? Infanto-juvenil. E eu também gosto de Murakami, eu li alguma coisa de Murakami, eu indiquei para o Décio, e ele já leu muito mais do que eu consegui ler nesse período, né? Ele se encantou com Murakami, eu gosto bastante, enfim, era isso. Você abriu o portal para ele, né, João? Foi sim. E quando eu dei o livro para ele, eu não conhecia ainda, eu ouvia muito falar do Murakami, eu falava, preciso ler esse livro. Aí eu estava na livraria procurando alguma coisa para dar de presente para o Décio, e aí eu falei, vou dar esse livro, quem sabe ele lê, e me entusiasma depois a conhecer Murakami também. Aí ele se entusiasmou muito mais do que eu, e eu já li alguma coisa também do Murakami. E Kafka Beira-Mar é um dos meus preferidos, mas, enfim, eu li pouco, li bem menos que ele. Mas Kafka Beira-Mar eu gostei bastante, principalmente porque o tema é uma biblioteca, né? Então me inspirou bastante. Eu gosto de biblioteca e o tema é um menino que foge, sai de casa e vai morar numa biblioteca. Então
um assunto que me encanta bastante. Então é isso. E é também uma redescrição do mito do Édipo, né? Sim, é isso, porque ele, enfim, tem uma relação, né? Conhece uma que seria a mãe dele, que fez... isso, é verdade. Acho que o Borges tem uma frase, né, que ele fala: se ele pudesse definir o paraíso, seria uma espécie de biblioteca. Mas obrigada, que bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada, João, Solange, pelas falas. E ficamos por aqui. Sim, muito obrigada a todos pela presença.